Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu vou deixar agora vocês em boas mãos com o Fernando e os nossos jovens em boas mãos com a Alessandra, que vai estar com eles. E que o nosso coração nós podemos ter um foco, principalmente os nossos jovens que vão descer. Que a gente não perca o munus, que a gente não perca este momento. Este é um momento de graça. Só pedindo ao Espírito Santo, o Espírito Santo nos ajudou a louvar, o Espírito Santo animou nosso coração, o Espírito Santo nos ajudou a nos reconciliar conosco. E nós possamos manter esse Espírito Santo conosco até o final. Amém? Agora sai o Gade Júnior, sai o Gade, fica um pouquinho, mas que bênção, né, gente? Que momento lindo de efusão do Espírito Santo, né? Parabéns para quem conduziu, o pessoal da música, realmente nós sentimos muito forte essa grande efusão do Espírito Santo nas nossas vidas, nos nossos corações. Teremos outro momento diante de Jesus sacramentado, esse grande momento também de clamarmos a efusão. E quando tem um momento desse no grupo de oração, é importante valorizarmos, né? Às vezes a gente quer partilhar com o irmão lá fora, conversar um pouquinho, conversar como é que foi a semana. Não, é o momento de estarmos rezando, louvando a Deus, pedindo essa presença do Espírito Santo, porque tem aquela situação, não podemos deixar a graça de Deus passar, não é? E realmente esse momento de efusão é sempre um momento assim valioso, importante para o nosso reavivamento. Todo mundo me conhece, mas tem o pessoal da internet, não é? A gente não sabe essa ferramenta de evangelização, até onde ela chega. Então quero me apresentar, eu sou Fernando, participo da comunidade Sagrada Família há 7 anos, nós fazemos um caminho vocacional aqui na comunidade, eu, a minha esposa, temos 4 filhos, estamos no primeiro ano de discipulado para uma consagração no carisma Sagrada Família na forma de aliança. Como eu sempre falo, é uma grande alegria viver, estar na comunidade Sagrada Família, porque aprendemos a ser uma família melhor, com tudo aquilo que nós vivemos aqui, no convívio com os irmãos, na fraternidade, na formação, na força do carisma Sagrada Família que age em nossas vidas, nós aprendemos a ser uma família melhor. Então creia você também, nós que estamos aqui, você que reza conosco pela internet, creia, esse carisma Sagrada Família atinge o seu coração. Pela força do Espírito Santo, esse carisma vai até você. E saiba, você e a sua família são muito importantes para Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho disso, né? Desse momento maravilhoso que é a efusão do Espírito Santo. Essa pessoa encantadora que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que como é Deus, sempre existiu. No comecinho da Bíblia, lá no livro dos Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: a terra estava informe e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo é esse amor de Deus, não é? Esse sopro. A palavra, o termo Espírito, traduzido do termo hebraico, ele significa ruá, que quer dizer sopro, ar, vento, não é? E quando nós juntamos Espírito Santo, são 2 atributos divinos. Espírito, Deus é Espírito, e Santo, Deus é Santo, Santíssimo. E juntando Espírito Santo, a linguagem teológica, ela, ao juntar os dois, designa essa pessoa inefável do Espírito Santo. Não é? Nós vimos a semana passada que nós tivemos a ascensão do Senhor. O Senhor que mandou que os apóstolos, os discípulos, aguardassem em Jerusalém. E nosso fundador pregou para nós a semana passada. E ele falou que Jerusalém é
essa presença de Deus, esse lugar onde Deus está, onde Deus habita, a presença da igreja. Então nós não devemos nos afastar de Jerusalém, da presença de Deus, para aí sermos batizados no Espírito Santo. Jesus é o batizador, mas Jesus também falou: eu enviarei o Paráclito, o Espírito da verdade, que não falará por si mesmo, mas anunciará as coisas que virão. É o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o prometido do Pai. Nós tivemos essa festa linda da Ascensão, e hoje já respiramos, já vivemos, já saboreamos essa festa de Pentecostes. Esta festa linda da igreja, onde também nós encerramos o ciclo da Páscoa. Nós com essa festa, nós encerramos o ciclo da Páscoa e entramos de novo no tempo comum da igreja. Até um outro ciclo, porque são 2 ciclos grandes da igreja, né? O ciclo litúrgico da Páscoa e o ciclo litúrgico do Natal. Cada ciclo ele tem 3 momentos: uma preparação, uma celebração dessa festa e um prolongamento. Nós vimos que a preparação da festa da Páscoa qual foi? Quaresma, 40 dias de preparação, de rasgarmos nosso coração para o Senhor, de buscarmos a oração, buscarmos o jejum, a esmola, para crescermos, para nos aproximarmos mais de Deus, da intimidade com Ele, para celebrarmos essa festa maravilhosa da Páscoa, que é a maior festa da nossa fé católica, a festa da vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado, uma festa que não pode caber somente num dia só. Ela tem um prolongamento de quantos dias? São mais 50 dias, até justamente esse final de semana onde a liturgia, a igreja já vive essa festa de Pentecostes. Só que hoje nós vamos falar também desse momento forte de batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo não é um novo batismo como sacramento. Esse batismo, esse momento de efusão do Espírito Santo, é um momento de reavivamento, porque o sacramento do batismo nós recebemos quantas vezes? Apenas uma vez, não é? Ele não pode ser reiterado. O batismo é um só. Ele imprime em nós uma marca indelével, uma marca espiritual indelével, caráter indelével, como que uma pertença de Deus. Eu sou teu, nós somos do Senhor, você é minha, você é meu. Por isso que não pode ser reiterado, é um só batismo. Claro que, quando nós vamos esfriando, muitas pessoas falam assim: eu fui coroinha da igreja. Eu quando era mais moço, eu participava da igreja, da missa, e hoje não vai mais. O que acontece com esse Espírito Santo que habita naquele ser? Porque nós somos batizados, nós recebemos o quê? O Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo e os seus dons. Nós somos templos vivos do Espírito Santo, morada de Deus. Somos incorporados à igreja, membros desse corpo místico de Cristo. Cristo cabeça, e nós, cada um de nós, os membros desse corpo. E também somos adotados com a filiação divina, porque somos filhos de Deus de fato. Claro que, por natureza, nós somos filhos de Deus, mas o batismo nos dá essa filiação divina, porque até então éramos criaturas. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros do reino dos céus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Agora, é o que eu falei, nós vamos esfriando. Muita gente já deixa de participar da missa aos domingos, de participar da igreja, aí entra o pecado, né? Deixamos de frequentar a missa aos domingos, deixamos de rezar, deixamos de ler a palavra de Deus, deixamos de viver a fraternidade com os irmãos, aí entra uma picuinha, às vezes é uma discórdia na família, uma falta de perdão. E isso vai fazendo com que o Espírito Santo se torne ou fique abafado em nós. Como diz a Sagrada Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. O Espírito Santo quer jorrar do nosso interior, quer fazer maravilhas, mas nós abafamos a presença do Espírito Santo. Então, o batismo vivencial que nós falamos, essa infusão do Espírito Santo, o que é? É uma experiência consciente com o amor de Deus derramado em nossos corações. Como diz Romanos 5,5, a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, é um reavivamento, é um Pentecostes pessoal, que nos faz despertar para a vida nova em Cristo. Ou seja, nos desperta para nós vivermos o nosso batismo sacramental de forma consciente. Nós precisamos viver o nosso batismo de forma consciente. E hoje muitas pessoas na igreja não têm essa graça de viver essa graça do batismo de uma forma plena, consciente, bem vivida, bem participada. E nós precisamos todos os dias dessa graça, desse Pentecoste pessoal, desse batismo no Espírito Santo, dessa infusão no Espírito Santo, esse reavivamento para as nossas vidas. A identidade da renovação carismática católica é a vivência do quê? Da graça, do batismo no Espírito Santo e o uso dos carismas, não é? Junto, é claro, com a unidade, com a igreja, com os seus membros, e a missão é evangelizar com renovado ardor missionário. Tanto é que no documento Quaresma Pentecostes, do nosso fundador, o Ítalo, ele coloca bem no seu número 22. Eu vou pegar para a gente ver, porque nós não podemos negar as nossas raízes, não é? Essa espiritualidade tão linda da renovação carismática católica, que é a nossa mãe. A gente pode comparar, assim, a renovação com as novas comunidades, que somos nós, novas comunidades, Comunidade Católica Sagrada Família, que tem a missão de evangelizar e resgatar as famílias. A gente pode fazer uma comparação como aquele filho ou a filha que ele se casa e ele sai da casa paterna. Ele sai da casa de seus pais e ele vai formar um outro núcleo familiar. Mas ele nunca vai deixar de reconhecer, de viver, de estar na casa dos seus pais e mães, mas ele tem agora a sua família, não é? É assim a renovação carismática para nós. Ela é a nossa mãe, não é? Nós não vamos negar isso daí. Olha o que diz no documento, no número 27. A preparação de Pentecostes deve gerar em nós sentimentos de gratidão ao Senhor, por ter suscitado no mundo a RCC, e de fazermos parte dessa profecia para o mundo atual. Não esquecer nossas raízes é preservar nossa identidade carismática, para que seja preservado nosso carisma. E aí, nosso fundador, nesse documento, no número 27, fala assim: façamos também, nesse período, um forte momento de intercessão pela RCC mundial e juntos clamemos um derramamento do Espírito sobre toda a face da terra. Que lindo, né, gente? E o nosso carisma, para quem já é consagrado ou faz um caminho vocacional, qual é o resumo profético do nosso carisma? Evangelizar e resgatar as famílias, vivendo e sendo instrumento da efusão do Espírito Santo. Olha que lindo. Vivendo e sendo instrumento da efusão do Espírito Santo. Para o quê? Fecundar, gerar e fazer nascer Jesus Cristo, Salvador e Senhor, no seio das famílias para a construção da civilização do amor. A gente esquece, né, gente? É importante estar bem afiadinho com isso, né? É meio longo, mas é importante, isso faz parte do nosso carisma, né? Um consagrado, uma consagrada, ou mesmo nós que fazemos um caminho vocacional, ou você que está fazendo um momento de paquera com a comunidade, ou participa dos nossos grupos de oração. Tem gente que participa há bastante tempo pela internet. Também é importante que saiba isso daí. Então, nós não podemos negar as nossas raízes, evangelizar e resgatar as famílias, mas com o quê? Vivendo e tendo instrumento da efusão do Espírito Santo, para aí sim fecundar, gerar e fazer nascer Jesus, Senhor e Salvador, no seio das famílias. Tá certo? Agora, esse batismo no Espírito Santo, essa infusão do Espírito Santo, não é um passe de mágica, né, gente? É sim a graça de Deus, mas com a nossa colaboração. É a ação de Deus com a abertura do nosso coração. Precisamos estar abertos ao Espírito Santo, porque já temos o Espírito Santo, nós que somos batizadas, mas precisamos deixar ele agir nas nossas vidas. Agora, para receber essa graça que nós já vivemos hoje, que foi um momento lindo de efusão, muito forte,
Foi um reavivamento hoje também, foi um momento de efusão. O que é preciso? Primeira coisa, é preciso crer, acreditar, não é? Eu acredito, eu creio, quem crê e for batizado será salvo. Outro momento, é preciso desejar, querer esse momento. Não, eu quero isso. Deus não obriga ninguém. Ele é tão maravilhoso que Ele dá liberdade a nós. Mas nós queremos, nós desejamos, como diz a carta o Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 37b. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Nós precisamos desejar essa efusão do Espírito Santo a cada dia nas nossas vidas. E o terceiro momento, nós precisamos crer, acreditar, desejar e... O que mais? Pedir, exatamente. É muito fácil, pedir essa efusão, não é? Pedir essa efusão do Espírito Santo. Como diz em Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 9 e 13, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual é o pai entre vós que dará uma pedra? E se ele pedir um peixe, acaso lhe dará? Nossa, você está bom de Bíblia, hein, Heraldo? Eu estou gostando de ver, Heraldo. E aí continua, né? Ora, se ele pedir um ovo, daí o que, Heraldo? Quero ver essa daí, Heraldo. Agora... Não, se ele pedir um ovo, porventura lhe dará o quê? Um escorpião. Quem falou escorpião? Laurinha ou Ginei? O Ginei! Vamos aplaudir o Ginei, mas que bênção! Nós precisamos estar afiadinhos na palavra de Deus, né, gente? Sempre estar meditando, relendo, estudando a palavra. Que lindo, né? Aí continua Jesus nos ensinando. Se nós, que somos maus, por que maus? Porque nós temos a inclinação ao pecado, né, gente? Todos nós temos a concupiscência, aquilo que realmente nos atrai ao pecado. Nós queremos fazer o bem, aí nos deparamos fazendo o mal. Nós queremos tratar as pessoas bem, de repente tratamos mal, machucamos a pessoa, aí temos lá que reconciliar, pedir perdão, não é? É assim. Então nós temos essa inclinação ao pecado, não é? Então por isso que o Senhor fala, se nós, pois sendo os maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Então, o Pai quer derramar o Espírito Santo, como derramou e quer derramar a cada dia. Por isso que nós precisamos a cada momento das nossas vidas pedir essa efusão do Espírito. Porque realmente a concupiscência nos atrai para o pecado, para não perdoar, para não rezar, para arranhar a amizade com o irmão, para não viver a fraternidade, para não ler a palavra. É um combate contra nós mesmos, contra o próprio inimigo de Deus. Mas por isso que nós precisamos dessa efusão a cada momento. Vocês lembram? Eu lembro bem do testemunho do Giba e da Vera, quando eles pregaram tão bonito sobre oração, que eles falaram que eles levantam e a primeira oração deles, não sei se continuam fazendo, cada um vai para um lado da cama e eles pedem a efusão do Espírito Santo para eles, para esse dia. Olha que lindo! Talvez realmente seja a primeira oração. Senhor, obrigado por mais esse dia. Derrama o teu Espírito. O Espírito Santo vem. Aí me lembrei até do Dunga, da canção nova que ele falou. Ele fala assim que... O que vamos fazer hoje, Espírito Santo? Né? O que vamos fazer juntos hoje? Que bonita a oração também, não é? Então, nós precisamos a cada momento pedir essa efusão do Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja. O Espírito Santo é o nosso mestre interior. É o nosso educador. É aquele motor. O carro sem motor, ele anda? Não. Nós também, sem o Espírito Santo, não amamos, não fazemos nada. Somos pessoas... Às vezes você olha uma pessoa tão bonita no seu físico assim, nos seus traços... Né? Mas você fala para aquela pessoa, está faltando água nessa pessoa, né? Parece que está meio sem sal, sem açúcar, não sei o que é. Por quê? Porque falta essa parte espiritual, falta deixar o Espírito Santo agir. Olha como nós estamos bonitos na nossa assembleia depois da efusão. Olha para a pessoa que está do seu lado. Tem gente que chegou depois da efusão, mas já está respirando a efusão aqui. Porque aqui foi um momento de batismo no Espírito. Não está? Olha como o nosso semblante está
e radiante. Vocês lembram quando Pedro, João e Tiago desceram do Tabor? Como eles estavam? Porque a glória do Senhor envolveu-os. E eles ficaram cheios do Espírito. Então nós precisamos ser homens, mulheres cheios do Espírito Santo. Eu me lembro daquele testemunho, momento forte de efusão do Espírito Santo, daquele grande pregador do Evangelho que pregava pelo Brasil, e ele tinha o vício do alcoolismo. E antes dele se converter, ele entrou numa igreja, na verdade ele estava passando, e ele viu a porta da igreja aberta, e todo mundo lá rezando, uma grande multidão, e lá ele falou, eu vou lá entrar nessa igreja e vou ver o que está acontecendo aqui, vou ver se tem alguma coisa para eu comer, vão me dar um trocadinho. E era um momento de seminário de vida no Espírito, e é um momento forte de efusão do Espírito Santo. Então estava lá o padre rezando, as pessoas rezando pelas pessoas, tudo, e ele entrou, e ficou na fila, pensando que fosse receber algo, uma coisa financeira, algo para comer, mas ele ia receber muito mais, ele ia receber uma oração, e aquela oração da efusão do Espírito Santo ia mudar a vida daquele homem. Quando ele chegou para receber a oração, colocaram as mãos naquele homem, ele caiu no repouso no Espírito. Quando ele levantou, ele se levantou uma outra pessoa. Se levantou cheio do Espírito, com uma profunda experiência do amor de Deus. E dali em diante ele nunca mais usou bebida, nunca mais bebeu. E ele começou uma etapa de pregação do Evangelho, e onde iria pregar pelo Brasil todo. E foi um grande instrumento que o Senhor usou, hoje já falecido. Olha que lindo testemunho. É claro que muitas vezes não é assim, né, gente? A gente recebe uma efusão, um momento, a gente tem uma experiência com Deus, nos faz despertar, a gente tem aquele reavivamento, mas as coisas vão acontecendo, né? Nos dá mais gosto pela palavra de Deus, a gente pode voltar à igreja, ter um arrependimento daquilo que a gente fez, buscar a confissão. Eu preciso me confessar, preciso voltar à igreja, preciso voltar para Deus, não é? E aí o que acontece? Há uma transformação gradativa, mas Deus tem os meios dele. Naquele homem foi um momento forte, porque Deus contava com ele já para pregar o Evangelho por aí, pelo Brasil afora. Não é? E às vezes acontece conosco mesmo, não é, gente? Nós vamos nos enfraquecendo, mesmo nós que já temos uma caminhada, hein? Nós que já tivemos uma experiência forte com Deus, já tivemos aquilo que a gente chama daquele primeiro encontro com Deus, que nos fez voltar à igreja, ou que nos fez viver na igreja de uma forma diferente, de uma forma consciente, viver o nosso batismo sacramental de forma consciente, plena. E às vezes nós vamos esfriando. Não é que às vezes a gente não consegue nem pegar para rezar o nosso terço? A gente vai começar a rezar o terço, o que acontece? Dorme, Laurinha, o que mais? A gente não consegue. Claro que se a gente também for rezar o terço meia-noite na cama, né, gente? É uma possibilidade grande de a gente dormir, né? Levanta um pouquinho, vai andar pela casa, pelo quarto, ou reza antes, né? Reza durante o dia, não é? Mas às vezes nós estamos tão fracos espiritualmente por essa deixando o Espírito Santo abafado em nós, que nós realmente não temos força para rezar. Ou o que acontece? Nós vamos rezar o terço, nós não temos aquele entusiasmo dentro de nós. E esse entusiasmo, esse mover de Deus dentro de nós, porque o entusiasmo é isso, é pedir essa efusão. Senhor, ajuda-me a rezar o terço melhor. Faça essa oração. Espírito Santo, age. Eu não estou conseguindo rezar o terço, ajuda-me. Ou é a palavra de Deus, a gente não consegue pegar a palavra do dia e ler. Eu quero ler a palavra, mas não consigo. Peça a força do Espírito Santo. Peça a ajuda de Deus. Espírito Santo, ajuda-me a ler a tua palavra, a ler a palavra. Eu quero ser um ouvinte, eu quero ser um leitor da palavra, mas eu quero colocar em prática. Ajuda-me, dar sabor, porque um dos efeitos, um dos frutos da infusão do Espírito Santo em nossas vidas é o amor, é o gosto pela palavra de Deus. A palavra de Deus também tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso que a comunidade, depois que pegou aquele ano da vida ao ritmo da palavra, não é? Onde nós, durante o ano, meditamos, aquele encontro com o Tentini também, que algumas pessoas foram, o Mauro, o Silvio, o Ítalo, um momento maravilhoso assim, que trouxeram para nós que como formação pessoal permanente, a palavra de Deus tem que ser realmente a primeira do nosso dia. E nós precisamos realmente nos voltar para a palavra de Deus. Mas aí a gente vai falando, né, gente, da nossa participação na Eucaristia. Às vezes nós vamos para a Eucaristia de uma forma, às vezes assim, mecânica,
porque é um mandamento, nós não deixamos a Eucaristia no domingo, guardar domingos e festas, sabemos que é o dia do Senhor, é um mandamento, mas nós vamos às vezes de uma forma fria. Nós precisamos renovar também, através dessa efusão do Espírito Santo diária, o nosso amor pela Eucaristia. O Chico falou tão bem aquele dia sobre a Eucaristia, que nós devemos participar, o amor que nós devemos ter pela missa. Precisamos pegar isso. Quando às vezes nós vamos para o churrasco, nós vamos para uma festa, nós vamos para um aniversário, nós vamos às vezes alegres, contentes, colocamos uma roupinha melhor, passamos perfume e vamos todo felizes, é um momento de lazer, é gostoso mesmo. Isso faz parte da nossa vida. Mas quando nós vamos para a missa, será que nós colocamos todo o entusiasmo do nosso coração naquilo que é o ato mais sublime que nós podemos participar aqui na terra? Nenhuma oração, nenhum ato é tão sublime como a Eucaristia, como a Santa Missa. Então é preciso também refletir isso. Senhor, ajuda-me. Porque na Eucaristia, quando nós recebemos bem a comunhão, nós somos cheios, nós ficamos cheios, repletos do Espírito Santo. Como diz aquela música, na comunhão recebemos o Espírito Santo e lava-nos sacrosanto. Não é linda? Nós recebemos o Espírito Santo. Então é preciso renovar também isso. Pedir ao educador de nossas almas um novo ardor para também viver a missa bem. E aí a gente pode falar, né, gente, é nosso relacionamento familiar, de família, nós somos família. Como é que está o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo? As coisas que a gente precisa melhorar. Quando nós fomos cumprir a nossa tarefa de escola da família, eu e a Sandra estávamos relembrando as coisas do matrimônio, porque essa é a proposta, a gente jantar fora e relembrar aquilo que Deus já fez no nosso matrimônio. Quanta coisa linda, né? Quantas tribulações, quantas provações, mas tudo isso é assim, regado por tantas maravilhas de Deus. Então, nós fomos também assim, conversando que a gente podia melhorar um com o outro, né? As mulheres sempre reclamam, talvez, dos maridos para ser um pouquinho mais carinhoso, não é verdade? E nós precisamos melhorar, as esposas também podem melhorar um pouquinho com os maridos. O que as esposas podem melhorar também? A Ligo falou que precisa ser mais carinhoso. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Partilhe um pouquinho, você está com a sua esposa aí, o que vocês precisam melhorar? Partilhe um pouquinho aí, não tem vergonha não. Se não tiver com a sua esposa, vai pensando alguma coisa, né? Partilha aí um pouquinho, deixa o Espírito Santo iluminar o coração. A gente às vezes já não é mais carinhoso, como a gente era no tempo de namoro, né? Escrevia um bilhetinho, dava flores. O que mais que a gente fazia? O que mais, Giba? Levava um café, presente, o que mais? Café na cama. E aí vai, né? É claro que o matrimônio, gente, ele vai amadurecendo, vem os filhos, são novas etapas, não é? São novas etapas, mas não podemos também perder realmente essa beleza inicial, aquele primeiro encontro. Vocês lembram do primeiro encontro? Aquele primeiro olhar. Hoje nós somos numa bodas de ouro. 50 anos de matrimônio. Que lindo aqueles casais. 2 casais que realmente deram um testemunho magnífico no altar. O padre pediu para eles darem uma palavrinha breve, de como foi aquele primeiro olhar, aquele primeiro encontro, e o que o encantou, o que moveu a vida deles. E lá aquela senhora falava que eles casaram a 3, eles casaram Deus e o casal, e que eles cultivaram a cada dia. E ela falava assim, eu sempre chamo o meu esposo de príncipe, ele vai ser sempre o meu príncipe. Olha que lindo. E aí o outro testemunho do casal, onde o outro casal, até amigo nosso, do grupo de oração que nós frequentávamos, e ele falava, a esposa falava assim, o médico deu 2 meses de vida para ele, mas todo dia o ministro da Eucaristia ia levar a comunhão e ele podia engolir uma pequena partícula do corpo do Senhor, e eu comungava o resto, e através daquele amor, daquela vivência com o corpo e sangue do Senhor, com a Eucaristia, houve um grande milagre na vida daquele homem, porque eu sou testemunho disso. Quantas vezes eu peguei o meu carro, fui na farmácia com ele, nós fomos, né, algumas vezes, né, amor? Pegar remédio, tudo. E o médico falava, não tem 2 meses de vida. E hoje ele está aí proclamando, fez um testemunho bonito na igreja lá, comemorando esses 50 anos de matrimônio.
Então, é graça do Senhor, é bênção do Senhor. É o Espírito Santo que renova os nossos matrimônios, renova também aquilo que nós precisamos melhorar, talvez com os filhos também, né, gente? Não é fácil o relacionamento com os nossos filhos são pequenininhos, há um desafio também, mas principalmente quem tem filho jovem, também é um desafio também. O que é, Rose? Só Jesus? É verdade, porque realmente a gente sabe os desafios, não é, gente? Com todo, infelizmente, esses lixos que vêm pela televisão, internet, vídeos e tantas coisas que, infelizmente, vão contaminando as nossas famílias. Isso porque, graças a Deus, nós somos famílias assim em Deus, procuramos educar na fé, procuramos levar a palavra de Deus, mas mesmo assim, nos deparamos realmente com essa realidade difícil e que realmente, se nós não vigiarmos, se nós não formos também amigos dos nossos filhos, não estivermos presentes, nós também corremos o risco de perder os nossos filhos para a pornografia, para as drogas, para tantas coisas erradas. As músicas hoje, essas músicas, né, tão triste, não tem letra, pelo contrário, é uma depravação, uma sensualidade. Que tristeza, não é, gente? Então, tudo isso nos faz perceber e realmente ter a consciência de que nós precisamos da infusão do Espírito Santo sempre. Porque senão nós relaxamos na presença do Senhor, relaxamos em rezar, né? Já começamos a falar palavras também, mentira. Quantas vezes nós somos, às vezes, impelidos pela nossa parte humana, pelo pecado, a mentir, a falar palavras duras, a fofocar. Não é verdade? Nós não podemos. A palavra de Deus diz assim, que nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas é preciso falar aquela que seja útil para edificar o meu irmão, edificar a outra pessoa. E quantas vezes nós julgamos o nosso irmão, nós fofocamos a vida dele, e nós abafamos o Espírito Santo. Por isso é preciso também pedir ao Espírito Santo que haja também em todas as áreas da nossa vida, que precisam de conversão, precisam de mudança, precisam de santidade. E aí vai, tantas coisas, né, gente? Quantas pessoas que, por olharem pelas pessoas, olharem para as pessoas, pelos erros das pessoas, deixaram de frequentar a igreja. Ou até mesmo pessoas de comunidade, pessoas de paróquia, que se estranharam, se decepcionaram por alguém, com alguém, e aí o que aconteceu? Hoje já não caminham com Deus. E são pessoas amarguradas, porque deixaram de caminhar com Deus. Por quê? Olharam para a pessoa, e eu e você, nós erramos muito, não erramos? Mas Deus não erra. Deus é amor, Deus é santo, Deus é perfeito. Então nós podemos e precisamos pedir ao Espírito Santo que haja também nisso daí. Nós não podemos olhar o erro do nosso irmão de comunidade, por exemplo. Nós que vivemos aqui em comunidade, são grandes os desafios. A vida fraterna é muito gostoso, mas tem também os seus desafios. Tem também, às vezes, obedecer. Às vezes nós temos uma dificuldade de obedecer. Obedecer o nosso formador, obedecer o nosso formador comunitário, coordenador de missão, obedecer o nosso pároco. É preciso também o quê? Pedir ao Espírito Santo essa graça, a graça da obediência. É graça da obediência. A obediência vem, né, do latim, ouvir atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus para obedecer, para estar em comunhão com o irmão, com aquela pessoa que age, que está de uma forma acima, que tem alguma autoridade sobre mim. Nós temos, na escola é assim, não é? Nossos professores, o que mais? Assim na igreja nós temos o Papa, os bispos. Numa situação de trabalho também nós temos o nosso supervisor, o nosso coordenador, o nosso diretor, o presidente da empresa. Enfim, são várias as realidades. É preciso pedir que o Espírito Santo haja também nessa situação. Não é verdade? E aí vai, né, gente? Nosso relacionamento também conjugal, sexual também, as mulheres, os maridos. É preciso que o Espírito Santo haja para uma harmonia também, numa sexualidade bem vivida, no matrimônio.
né? Ou perdemos aquela alegria já de ser de Deus, aquela alegria que nós tínhamos, aquela alegria daquele primeiro encontro com Deus, daquela volta à igreja, e hoje nós somos carrancudos, somos meio fechados, a gente não vê um sorriso no nosso rosto. E hoje, inclusive, a igreja celebra um grande santo. Você sabe quem é? São Filipe Neri, que é conhecido como Santo da Alegria, porque a alegria de São Filipe Neri contagiava as pessoas. E São Filipe tinha um trabalho forte, fundou a congregação do oratório, e ele tinha um trabalho bonito com a juventude. Quantas vezes São Filipe de Neri ia nos becos em Roma para ajudar aquelas pessoas que precisavam, e ele conquistava as pessoas com alegria, a alegria de ser de Deus, e transbordava essa alegria para as pessoas, ao ponto de as pessoas verem a alegria de São Filipe Neri, e eram profundamente tocadas por Deus, tinham um grande encontro com Deus. E aí eu me lembro de uma pessoa que cantava no grupo de oração, tão bonito, e ela animava tão bonito, que uma pessoa que foi pela primeira vez falou: olha, eu fui muito profundamente tocada por você, pelo seu sorriso, porque o seu sorriso me contagiou, o seu sorriso me fez feliz, o seu sorriso me fez lembrar de Deus. E ela teve um profundo encontro com Deus. E assim vai, são tantos os momentos de efusão do Espírito, né? Eu me lembro de um testemunho bonito de um rapaz, que ele estava para se suicidar. Já um homem maduro, e ele queria matar o sócio dele, porque o sócio dele passou ele para trás, e naquela noite convidaram ele para ir no grupo de oração. E quando ele foi para o grupo de oração, aquele louvor bonito, como nós fizemos, aquela alegria, o Espírito Santo sendo derramado, esse homem foi profundamente tocado. Fez uma experiência com Deus. E quando terminou o grupo de oração, depois daquele momento forte de efusão do Espírito Santo, de derramamento do Espírito Santo, esse homem foi testemunhar: olha, eu ia matar o meu sócio, mas hoje Deus tocou o meu coração. Olha que lindo, gente. Só esse testemunho já valeu, né? Então, quantos testemunhos de vida nova, de mudança de vida, através dessa efusão que nós precisamos a cada dia para melhorar os nossos relacionamentos, melhorar as nossas famílias, não é? Melhorar a nossa vida de oração, sermos mais firmes na oração, porque a oração também é uma decisão. Eu não tenho vontade de rezar, mas eu vou rezar. Santa Teresinha confidenciava que ela nunca rezou um terço, ela não sentia nada quando rezava o terço. Era uma aridez, uma situação difícil, de profunda secura, mas ela rezava o terço, ela se esforçava. Então, serve para nós analisarmos e sabermos que é uma decisão. Eu preciso rezar mais, eu preciso ser um homem orante. Nós passamos a noite hoje em oração, por uma causa linda, porque é uma causa que nós estamos vivendo, temos um prazo para ficar aqui, a não ser que as coisas mudem, porque seja a vontade de Deus, mas até dezembro nos foi dado esse lugar, não é? Então, através do nosso fundador, de todos nós membros, pessoas que participamos, nós estamos rezando, estamos em vigília, e hoje passamos a noite, e não foi tão bom passar a noite diante de Jesus, quem esteve aqui? Parece que não deu sono, deu? Ou deu um pouquinho de sono, mas a força da oração passa rápido e fortalece, e é tão bom. Então precisamos pedir isso a cada dia, a cada momento. A palavra de Deus diz assim: não vos embriagueis com o vinho, que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Fala para a pessoa que está do seu lado: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Você que reza conosco, você que acompanha essa pregação pela internet, meu irmão, minha irmã, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Essa é a condição para sermos católicos, nessa igreja tão linda que é a Igreja Católica. Maravilhosa, fantástica, cheia da riqueza de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus. Precisamos sim, até para a nossa evangelização. Por que estamos fracos na evangelização? Não conseguimos falar de Jesus, nos acanhamos, quando temos a oportunidade de dar um testemunho, a gente vai para trás. Por quê? Porque é preciso estar cheio do Espírito. Quando nós estamos cheios do Espírito, a cada momento, a cada dia pedindo, nós temos a coragem de falar com sabedoria, no momento certo, mas na hora que o Senhor nos confiar de Jesus, o quanto Ele é maravilhoso,
o quanto Ele mudou minha vida, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele tem um plano de amor na sua vida, o quanto é importante a igreja, o quanto é lindo as coisas da igreja, as maravilhas de Deus que atua na igreja, a continuação da obra de Jesus que é a igreja. Paulo dizia, movido pelo Espírito Santo, ai de mim se eu não evangelizar. A missão nossa, a missão de toda a igreja é evangelizar, é levar Jesus, é levar a boa nova, levar o evangelho. Nossa Senhora em Medjugorje, ela dizia, vocês pedem muitas coisas. E é verdade, né, gente? A gente pede um melhor emprego, uma situação financeira melhor, uma situação de trabalho que possa nos dar uma condição de um ganho melhor. Nós queremos talvez uma situação, uma casa diferente, nós queremos tal situação certa, nós queremos muitas coisas. Só que nós esquecemos de pedir aquilo que é o mais importante, o Espírito Santo, a alma da igreja, o doce hóspede da alma de cada cristão, porque como batizado todos nós recebemos o Espírito Santo, Ele é o doce hóspede da alma, da nossa alma. E Nossa Senhora termina dizendo assim, vocês pedem muitas coisas, mas uma coisa é necessário para vocês, o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, tem tudo. E nós vamos receber aquele que é o batizador, aquele que nos batiza, porque Jesus nos batiza no Espírito Santo e no fogo. João Batista dizia, eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias, mas vem outro mais poderoso do que eu. Esse sim, batiza no Espírito Santo e no fogo. Porque João era aquele precursor que anunciou o Messias, que foi à frente do Messias, o mensageiro. Ele anunciou, ele administrava um batismo de conversão, de arrependimento. Mas para quê? Para acreditar naquele que batiza no Espírito Santo e no fogo. A palavra de Deus diz assim, gente, na carta aos Romanos, olha que lindo, Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Somente o Espírito Santo, que conhece as profundezas do nosso ser, porque o Espírito Santo habita em nós. Como aquele canto, quero mergulhar nas profundezas. O Espírito Santo sabe o que nós necessitamos. Romanos 8, 26 diz assim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Porque nós não sabemos o que pedir, não sabemos nem como rezar. Às vezes vamos rezar, pedimos coisas que nem é para a nossa santificação, para o nosso bem. E às vezes Deus não nos concede e nós ficamos bravos com Deus, deixamos de rezar. E aí nós que somos prejudicados, porque saímos da sintonia com Deus. Não é? Mas o Espírito Santo, Ele intercede em nós com gemidos inefáveis, inexprimíveis, ininteligíveis, incompreensíveis humanamente, mas entendido por Deus. Por isso é preciso pedir esse auxílio, o Paráclito, o nosso sustentáculo, o nosso advogado, o consolador, o nosso intercessor a cada momento. Senhor, o que eu devo fazer nessa situação? Às vezes a esposa não sabe o que fazer com o marido está rebelde. Ai, Senhor, me ajuda, esse cabeça dura. O que eu devo fazer? Pede o Espírito Santo, esposa. Espírito Santo, o que eu devo fazer? Ou é o esposo, às vezes, que está chateado com a esposa, que não faz. Pede o Espírito Santo. Às vezes uma palavra muda tudo, não é? E às vezes são os filhos, né, gente? A educação dos filhos. Educar é realmente uma grande arte. Espírito Santo, o que eu devo fazer nessa situação? Em vez de logo ir brigando, como o pessoal brinca, né? Chutar o pau da barraca. O que a gente deve fazer? Espírito Santo, ajuda-me. Eu não sei o que falar. Eu não sei como agir. Está fugindo do meu alcance. Eu já estou nervoso, já estou nervosa, já briguei, já falei, já me prejudiquei. Aí eu vou rezar, eu não tenho forças, porque é assim, né, gente? Quando a gente vai pelo nosso lado humano, a gente estraga tudo, né? A gente estraga tudo. Mas se a gente pede esse auxílio, o Espírito Santo vai conduzir. Vai conduzir tudo para que seja conforme Deus quer. Vamos adorar a Jesus. Vamos pedir hoje essa grande efusão do Espírito para as nossas vidas. Ele é o nosso mestre interior.
ti, Senhor, pra te adorar, pra te adorar. Foi que eu nasci pra exaltar a ti, Senhor. Tem sede de ti, o meu espírito necessita de ti. A minha alma te adorar. Foi que eu nasci pra exaltar a ti, Senhor, pra te adorar. Foi que eu nasci Pra exaltar a ti, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Mais uma vez para te adorar. Foi que eu nasci. Te adorar, foi que eu nasci pra exaltar a ti, Senhor. Te adorar, foi que eu nasci pra exaltar a ti, Senhor. a minha alma tem sede de ti. O meu espírito necessita de ti. Te adorar, foi que eu nasci pra exaltar a ti, Senhor. Te adorar, foi que eu nasci Vai adorando o Senhor. pra exaltar. Adore o batizador, o Senhor das nossas almas, o Senhor das nossas vidas, aquele que deu a vida por nós. Ele é o batizador, Ele que nos dá o Espírito Santo, Ele que nos ama incondicionalmente. Como nós estamos hoje, não importa a nossa condição, importa que nós estamos diante do trono da graça, diante de Jesus Eucarístico, onde emanam os raios de misericórdia, raios de bênçãos, graças incontáveis. O nosso maior tesouro, o grande tesouro da igreja, que é a Eucaristia. Jesus, nós pedimos, vamos pedir uma grande efusão, batiza-nos nessa noite. Ou melhor, Senhor, continuas a nos batizar, Senhor, porque já experimentamos essa graça da efusão do Espírito, desde quando o grupo começou, Senhor. Obrigado, Jesus, enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Batiza cada um de nós, Senhor, nesse momento, Senhor. Precisamos dessa infusão, Senhor, desse reavivamento para as nossas vidas, Senhor. Desse Pentecostes pessoal, Senhor, que precisamos, Senhor. Vem com o Teu fogo abrasador, Senhor, porque o Senhor é que batiza no Espírito Santo e no fogo, Senhor. Batiza todos aqueles que estão rezando conosco pela internet, Senhor. Enche cada pessoa do Teu Espírito, Senhor. E peça primeiramente para você,
Peça esse reavivamento para a sua vida. Você e Deus nesse momento. Você sabe o que você precisa entregar, quais são as áreas da sua vida que precisam de mudança, que precisam de uma nova força do Espírito. Você sabe, reza diante do Senhor, reza diante de Jesus sacramentado, pedindo essa graça da vida nova, essa graça da infusão, essa graça do entusiasmo de Deus para a sua vida. Peça. Você às vezes foi tocado com algo que foi falado, você não tinha vontade de rezar, ou talvez de evangelizar. Peça agora, é a graça do Espírito. Nós te adoramos, Senhor, te exaltamos, Jesus. Queremos estar repletos do Espírito, Senhor, para sermos pessoas diferentes, Senhor, porque o Senhor conta com cada um de nós. E oremos, soltemos a nossa voz. Deixe-se envolver por essa oração, o próprio Espírito Santo orando em você. Isso, jovem, vá rezando também, vá se entregando a Deus nesse momento. E eu convido nós todos a levantarmos diante de Jesus. E você vai ajudar o seu irmão, a sua irmã a rezar também. Talvez ela esteja sem essa força para rezar. Claro que só a presença de Jesus eucarística já enche os nossos corações, já faz as maravilhas, já realiza as curas, porque é o Senhor que faz tudo. Mas nós vamos pedir esse momento de efusão do Espírito, continuar a pedir, porque já fomos batizados no Espírito. Mas Deus não cessa de derramar graças incontáveis, bênçãos. Nós vamos fazer assim, nós vamos nos dividir em grupinho de 3 pessoas, sempre com o olhar para Jesus eucarístico, e rezar por uma irmã, um irmão que vai no centro. E vamos pedir esse reavivamento para essa pessoa, essa força do alto, para sermos testemunhas de Jesus aonde o Senhor nos confiar. Uma pessoa vai no meio e as outras 2 rezam por essa pessoa. Vamos viver esse momento, mas eu gostaria até, se você pudesse se separar um pouquinho quando é pessoa mais conhecida, pudesse separar um pouquinho, se você quiser, na liberdade do Espírito, né? Mas que possamos fazer isso, 3 a 3, uma pessoa vai no meio e as outras 2 rezam, e depois trocam, uma vai no meio e as outras 2 intercedem, pedindo esse momento de efusão. Mas peça com toda a fé do coração, ainda é claro, com toda a sintonia com Jesus que está no nosso meio, o olhar para Jesus, o coração em sintonia com o Senhor. Jesus, conduz esse momento de efusão, Senhor. Isso, o ministério também vão rezando pelos outros, à medida que vão assim, ministrando a música, ministrando também a arte pela música, nós também vão pedindo essa infusão. Você também que está na internet, olhe para Jesus e peça esse Pentecostes pessoal para a sua vida, peça esse reavivamento para a sua vida. Você que está se sentindo fraco na oração, fraca na oração, peça essa infusão do Espírito Santo. Não vacile, não bobeia, Deus conta com você. Não olhe os seus pecados, porque Deus não te acusa nesta noite. O Espírito Santo quer revelar ao seu coração as maravilhas que Ele tem para você e para a sua família. Por isso, reze olhando para Jesus. Peça essa infusão para a sua família, para os seus filhos, primeiramente para você, a começar de nós. Muda os nossos corações, Senhor, batiza no Senhor.
que todos possam ser agraciados com essa grande efusão. Aqueles que estão trabalhando na lanchonete também, Senhor, batiza-os, Senhor, que eles possam, Senhor, a trabalhar também, ser encharcados com essa presença do Teu Espírito, Senhor. Peça à medida que tiver uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, fala para essa pessoa, ou se essa palavra significa alguma coisa para você. Deixa Deus agir agora com o seu Espírito. Age, Senhor, em nosso meio. Espírito, enche a minha vida. Você que recebe oração, abra o seu coração, abra o seu coração. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Também pelas pessoas da internet, Senhor, pelo Rony Peterson de Mairinque, por Silvio Tony de São Paulo e sua família, Márcia e Mateus, o Rony também por sua família, Eliane, Gilberto Carbani e a Chiara lá de Jacareí, Senhor, o Bruno Onofrio de São Paulo, Fernando Coelho de Almeida de Curitiba, o Ítalo da Itália, Senhor, nosso fundador com a Rosana, a Patrícia da Praia Grande e o Eduardo, Senhor. Também
o Daniel Escádua de Santo André com a sua esposa Ruth, Senhor. Vai enchendo com teu Espírito, Senhor. Essa grande efusão do teu Espírito sobre todos esses irmãos da internet que nos acompanham, Senhor. Diante do teu altar, diante do teu. Deixa o Senhor agir também em toda a falta de perdão, toda a falta de perdão que nós temos. Escancare o seu coração nesse momento. Essa pessoa ou essas pessoas que você precisa perdoar. Peça ao Espírito Santo agora essa graça de perdoar esta pessoa. Assim como o nosso querido Salvador Jesus perdoou a todos nós na cruz. E zombavam de Jesus dizendo: você não é o Filho de Deus, desce da cruz. E Jesus intercedia por todos, mostrando um grande ato de perdão. Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Assim também nós devemos perdoar as pessoas que nos ofenderam. Não importa o que fizeram para nós, o exemplo de Jesus é maior. E precisamos seguir esse exemplo. Abrir-se ao perdão nessa noite de efusão do Espírito. E ore, meu irmão, ore com fé, com poder. E se essas pessoas que você precisa perdoar vieram à tona na sua mente, no seu coração, faça esse ato de decisão, porque o perdão é uma decisão. Eu preciso perdoar para que a graça de Deus também venha sobre mim, sobre a minha vida, e libere o meu coração para amar, para agir, para perdoar, Senhor. Age, Senhor, dai-nos a graça do perdão, Senhor. E para mim vem muito forte o perdão de uma tia, uma pessoa que nós precisamos perdoar. Para mim vem a palavra tia. Você que foi tocado também naquilo que foi falado na obediência, a obediência que nós precisamos ter aos nossos superiores, aos nossos pais, aos nossos formadores. Você que está experimentando agora essa graça do perdão também, a pessoas que estão com autoridade sobre você. Tome essa decisão agora, seja humilde. Sim, dobre o seu coração, curve o seu coração. A obediência que nós precisamos ter, aquelas pessoas que Deus nos confiou para obedecermos. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio, Senhor. Pelas ondas da internet também, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Continua a visitar todos aqueles que rezam conosco, Senhor. Que também eles possam, Senhor, experimentar essa grande efusão que nós estamos vivendo aqui nesse momento, Senhor. Nesse momento de grupo de oração, nesse momento de unidade com a igreja, nesse Pentecostes, Senhor, nessa festa do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, a manifestação da igreja, Senhor. Obrigado, Senhor. Oremos em línguas, cantemos na liberdade do Espírito.
Você que já rezou, já recebeu oração, levante os seus braços. Senhor, Peça essa infusão. Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Levanta os seus braços, peça. Ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Batiza-me. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Solta a sua voz. Solta a sua voz no Espírito. E ore como você nunca orou. Ore pedindo esse momento, celebrando esse momento de efusão. E continuamos a orar, continuamos. Reze, reze com mais entusiasmo. Depois nós vamos silenciar e exercitar nos dons, deixar o Senhor falar. Mas ore, ore, aumente a sua voz, coloque mais intensidade. Silenciar até os instrumentos e ouvir a voz de Deus. Emoção que me vem ao coração é que o Senhor fortalece muitos corações, corações enfraquecidos, fracos. Hoje o Senhor nos dá novo vigor para caminhar, para olhar para frente, para voltar para o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Se alguém tiver alguma emoção, vamos proclamar. Confirmar essa moção do Fernando é: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Obrigada, Senhor.
Obrigado, Senhor. Talvez dê alguma emoção para o seu coração também, pessoalmente, para você, para a sua vida. Algo que o Senhor falou direto ao seu coração, ao seu interior. E é claro, muito mais do que palavras. Claro que é a palavra de Deus, nós também estamos saboreando esse momento da efusão. Essa serenidade que toma conta do nosso ser, do nosso coração, que para nesse ambiente, porque até o ambiente muda com a presença do Espírito. Muito obrigado, Senhor. E o Senhor diz assim também: onde estão os seus problemas? O que ocupa mais o seu coração? O que tem te deixado tão insatisfeito na tua vida? É tudo isso que eu quero. É tudo isso que eu quero aqui aos meus pés. É nisso que eu quero derramar o meu espírito. Sou eu que renovo todas as coisas, não é você. Você somente traga a mim tudo isso que até me dá sede. Traga a mim isso que me dá sede. Eu tenho sede das tuas misérias, dos teus pecados, da tua dificuldade, desse pecado que você está sempre retornando. É isso que você deve submeter ao meu Espírito. Não peça o Espírito só com palavras, mas submeta ao meu Espírito aquilo que ainda não é meu. Amém. E você entrega mesmo ao Senhor, olhando para Jesus. Isso que foi proclamado, essa moção, entrega ao Senhor. Diga: Senhor, eu entrego tudo isso, me ajuda. Ajuda-me, Espírito Santo. Eu quero ser melhor, quero mudar nisso. Te entrego as minhas misérias, Senhor, que Tu conheces bem. Te entrego o meu pecado, Senhor, aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Peco e não tenho vontade de estar diante de Ti, Senhor, tenho vergonha. Entregamos, Senhor, tudo isso a Ti, Senhor. Para que o Senhor santifique, liberte das nossas vidas, Senhor. Tudo que nos afasta de Ti, Senhor. O Senhor é o nosso bem maior. É o nosso tesouro. Como aquele homem que acha um tesouro no campo. Ele se esforça para vender tudo que tem para comprar aquele campo. Assim tem que ser o nosso coração, Senhor. Todo esforço possível para que o Senhor seja o centro das nossas vidas, seja o primeiro, porque não podemos negar que Tu és, Jesus, o primeiro amor. Nosso primeiro amor és Tu, Senhor, como diz a palavra no livro do Apocalipse, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor realizou. Vamos agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor. Temos 2 pedidos aqui pela internet, da Eliane Corbani. Pede oração por sua família, para saberem a vontade de Deus na vida deles. E também de Fernando Coelho Almeida, que pede oração lá de Curitiba, por sua vocação religiosa. Ele está indo para os pequenos irmãos carmelitas do Santíssimo Sacramento, numa vida religiosa, e pede nossas orações.